O time do CSA fecha hoje à tarde os seus preparativos para o jogo contra a equipe do Guarani. CSA tem uma verdadeira decisão contra o time do Guarani. E contra um adversário de briga direta, inclusive por posição, a vitória do CSA significa o CSA fora da zona e o Guarani dentro. É preciso que você tenha atenção, concentração, intensidade e eficiência. O CSA fez um bom jogo contra a Tombense, mas entendo que o CSA precisa ser diferente contra o Guarani. Ele precisa ter um pouco mais de solidez, um pouco mais de atenção, precisa ser uma equipe mais equilibrada, até no aspecto da marcação. E por que essa preocupação? Porque eu vejo o Guarani com mais qualidade que a equipe da Tombense. E em virtude disso, é preciso que o CSA tenha muito claro que ele precisa ser agressivo, mas com equilíbrio. Só agressividade, só partir para cima, só ir para tentar definir o jogo em casa, não será um bom caminho para o CSA. E olhe, eu não estou dizendo que o CSA tem que temer o Guarani. Eu estou dizendo que o CSA tem que ter respeito, cuidado pelo Guarani ser um time perigoso. Ter uma transição com qualidade. E ter um técnico que foi mentor desse time do CSA nas últimas 3 temporadas. Então, efetivamente, é um CSA com agressividade semelhante à que teve contra a Tombense, mas com uma preocupação posicional, defensiva, de ocupação de espaços no meio-campo um pouco maior. É claro que o técnico Roberto Fernandes ganha opções para o jogo. Entre eles, a presença do Rickson, que, no meu modo de ver, seria o segundo homem do meio-campo no lugar do Ian Rolim. Outras mudanças ou até manutenções que o CSA possa ter. Na zaga, o Paraíba deve ser mantido. Até o boletim médico divulgado pelo CSA dá a ideia de que o Erley não vai para o jogo. No gol, que é outro questionamento, se retorna o Marcelo Carné ou se permanece o Paulo Ricardo, eu optaria pelo Marcelo Carné. E entendo que o Roberto Fernandes deu uma sinalização de que o Carné volta. Quem ouviu a entrevista do técnico azulino, que está aqui na TV Esporte Alagoano, entendeu dessa maneira. Ele se refere ao Marcelo Carné como um goleiro que não foi expulso por uma indisciplina, por uma irresponsabilidade, foi por um acidente, num lance esporádico, e isso me dá a ideia de que ele também está pensando com a volta do titular do time do CSA. O Paulo Ricardo fez 2 belos jogos. É bom o CSA saber que tem mais um goleiro que a qualquer momento pode ser titular, mas entendo que o titular do gol do CSA é o Marcelo Carné. Então, eu teria a volta do Marcelo Carné, o Paraíba mantido no time, o Rickson no lugar do Ian Rolim. E a grande pergunta que já foi feita aqui na live e que precisa ser respondida: Lucas Barcelos joga ou não joga? E a minha resposta é algo muito pessoal. Eu tenho certeza que o Lucas Barcelos joga. A informação vinda de que ele não jogaria me parece ser um blefe, uma jogada para que traga alguma dúvida para o técnico Moza ou qualquer coisa desse tipo. Mas, assim, eu, como já disse, eu não tenho responsabilidade com isso. Não faz parte do meu trabalho dizer que não joga. Não vou por aí. Lucas Barcelos joga com a camisa do CSA.
Para minha grande surpresa, será se o Lucas Barcelos não reunir condições de jogo. Ontem ele deu entrevista tranquila, mostrando confiança e indicando que vai para o jogo. Então, dentro dessa situação, não vejo, sinceramente, o Lucas Barcelos fora do jogo. O time do CSA para a partida, que eu escalaria, e respeito o Roberto Fernandes, que é o treinador, obviamente, Marcelo Carné, Lucas Marques, Lucão, Paraíba e Diego Renan, Giovanni, Rickson e Gabriel, Oswaldo, Elton e Lucas Barcelos. Para mim, é esse o time do CSA que joga. Roberto, se tiver mudança em relação a isso, lhe surpreende? Não, não é que me surpreenda, mas é que o Roberto Fernandes poderia enxergar outras situações do Guarani que, de repente, a gente não se debruçou tanto quanto ele. Ah, vai preferir o Paulo Ricardo? Não seria nenhum absurdo. Ah, não, vai deixar o meio-campo com aquela mesma formação, mas com um posicionamento melhor, com equilíbrio melhor entre atacar e se defender. Também pode ser uma alternativa. Mas acho que ele deve vir com o Rickson no meio e com a presença do Marcelo Carné no gol. Independente dos jogadores escolhidos, independente das escolhas que ele, Roberto Fernandes, fizer, acho que o Roberto tem montado os times do CSA com muita capacidade. Eu não vejo no time do CSA erros de escalação. Você pode até ter um time que não teve a capacidade em determinado jogo de executar aquilo que o treinador pensou, ou aquela estratégia que foi montada, ou ainda não conseguir travar o adversário. Isso é possível no jogo. Mas eu não vejo como o CSA sofreu porque o técnico errou na escalação. Eu repito, Roberto Fernandes tem feito um belo trabalho no comando do CSA. Alberto, mas você não falava que não gostava do trabalho do Roberto Fernandes, que tem coisas no trabalho do Roberto Fernandes que você não gosta? Tem sim, continua tendo. Mas eu não vou avaliá-lo pelas minhas posições pessoais ou pelo meu gosto pessoal. Eu vou avaliar o Roberto pelo trabalho que ele executa. E o trabalho que ele executa é muito bom. Tem sido muito bom. E se o CSA atingir aquele objetivo traçado, a alça do caixão que o Roberto pegou, e ele fizer com que o quase morto ressuscite, tem muito do trabalho dele. Tem muito do trabalho dele. Então, é acreditar naquilo que ele vai traçar para o jogo. E só mais uma coisa. Expectativa de estádio lotado, expectativa do torcedor fazendo do estádio Rei Pelé um caldeirão em azul e branco. Essa é a expectativa. Se ela vai se confirmar, são outros 500, mas acho que vai acontecer assim. Mas aqui cabe um recado para o torcedor do CSA. Alguns torcedores continuam com as suas preferências, e isso é absolutamente normal. Por exemplo, tem torcedores, e não são poucos, que preferem a manutenção do Paulo Ricardo do que a volta do Marcelo Carné. Se a decisão do Roberto Fernandes for da volta do Marcelo Carné, isso significa que o torcedor do CSA vai pegar no pé do Carné? Vai criticar o jogador desde o começo do jogo? Toda vez que o jogador pegar na bola, ele vai vaiar? Me parece esse comportamento pouco inteligente, para não dizer burro mesmo. O CSA precisa, nesse momento, de todos, de todo mundo, dos seus jogadores, de diretoria, das pessoas importantes no clube e da torcida.
Se não houver esse tipo de junção, depois até você pode quebrar o pau, você pode criticar, você pode reclamar, você pode dizer que o técnico errou, que o Carné não presta, que não fez uma grande atuação, pode qualquer coisa. Mas na hora do jogo, antes do jogo, você cobrar, vaiar, marcar o jogador toda vez que ele pega na bola, é burrice. Desculpa a palavra muito clara, mas é burrice. O torcedor do CSA, ao meu ver, não pode torcer contra. Não pode criar dificuldades para o próprio CSA. O CSA já tem suas próprias dificuldades para enfrentar. Então, qualquer que seja a escalação do time, você pode até não gostar. Mas a situação do CSA exige que você apoie. Exige que você acredite. Porque se não for desse jeito, você que pensa diferente está jogando contra o time. E vamos ver que bicho dá amanhã nesse jogão de bola entre CSA e Guarani.